A paz do Senhor, como você está? Hoje é dia 20 de janeiro, um dia abençoado, um dia que Deus reservou para que sejamos fiéis em todas as áreas, aquele que por nós entregou a sua própria vida. Ele mesmo nos diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho uma palavra importantíssima e gloriosa para o seu coração que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 8 ao 11, que diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amados irmãos, a cidade de Esmirna, ela se orgulhava por ser uma das mais importantes daquela região. Localizada na região sudoeste da Ásia Menor, era também muito conhecida por seu porto e pela mirra que produzia. Mas como uma igreja poderia ser pobre numa cidade tão opulenta como Esmirna? Esmirna, a igreja dos 10 dias de tribulação. Cristo se apresenta como aquele que morreu e aquele que ressuscitou para Esmirna. Esperança para os que morrem nas mãos do imperador. Um dos mais notáveis bispos de Esmirna foi Policarpo, que diante do carrasco romano não negou a fé em Cristo. Mas vale lembrar, amados irmãos, que durante a estadia de Paulo em Éfeso, toda aquela região da Ásia Menor foi alcançada pelo Evangelho. E isto durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, é o que nos fala Atos capítulo 19, versículo de número 10. E foi justamente neste período que Esmirna foi estabelecida. Queridos, a grande população judaica desta cidade se opunha implacavelmente ao cristianismo, e quando Domiciano emitiu um decreto declarando obrigatório o culto ao imperador para todos os habitantes lá do Império Romano, ele isentou os judeus desta obrigação. Os judeus não quiseram que essa liberdade religiosa fosse estendida aos cristãos. Perseguição. Sabemos pela palavra do Senhor que todos aqueles que quiserem viver piamente no Senhor padecerão perseguição. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E sabemos que não vencemos por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Aquilo que você é em secreto diante do Senhor determinará a sua vitória. Fundamentada na palavra de Deus,
A igreja em Esmirna demonstrava esta disposição de sustentar o seu testemunho até o fim. Porque fidelidade, para ser fidelidade, tem que ser inegociável. Qual o caráter do nosso posicionamento nestes últimos dias? Tudo o que acontece a um homem e a uma mulher de Deus verdadeiramente consagrados é, sim, permissão de Deus. A igreja de Jesus Cristo está nas mãos daquele que manda, e a uma igreja ameaçada e perseguida como Esmirna, Jesus Cristo apresenta-se como a própria eternidade, no versículo 8, ao dizer: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Sendo assim, eu te pergunto, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque estou certo, nos diz Romanos, capítulo 8, versículo de número 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos aqueles que possuem essa viva esperança podem adorar a Deus com o hino de número 48 da harpa cristã. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oh, glória, glória, glória a Deus, que o crente que caminha de joelhos na presença do Senhor, ele é indestrutível. O inimigo pode até se levantar, mas é para cair. Por isso, o Senhor lembra ao anjo da igreja em Esmirna que tudo estava sob o seu controle. Sendo Jesus Cristo o primeiro, todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Sendo também o último, Jesus estará na consumação de todas as coisas como o Supremo Deus Todo-Poderoso e Juiz. Ao nosso lado está aquele que é a ressurreição e a vida. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os crentes de Esmirna não tiveram a sua vida por preciosa, mesmo em face à própria morte. Até mesmo o martírio de muitos daqueles irmãos iria tão somente antecipar-lhes a glorificação ao lado de Cristo. Nada temos que temer. A semelhança do homem segundo o coração de Deus, no Salmo de número 18, no versículo de número 2, declaramos: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação
e o meu alto refúgio. O anjo da igreja em Esmirna tinha a sua confiança no Senhor e passava essa segurança para os seus liderados. E ele sabia perfeitamente que a tribulação é um legado que recebemos do Senhor, aonde ele nos fala em João 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados irmãos, fortalecido por esta promessa, o pastor de Esmirna refugiava-se na paz que excede todo o entendimento. A perseguição contra a igreja de Esmirna era feroz. Podia até faltar muitas coisas, mas Deus traz o testemunho a respeito dela dizendo que ela era rica. Sabe por quê? Porque ela fora comprada pelo preciosíssimo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, Esmirna sabia que a sua leve e momentânea tribulação não era de se comparar com o peso de glória que a ela estava reservada em Cristo Jesus. Essa também é a nossa esperança. Não vivemos para o momento presente, nós vivemos para a eternidade, para aquele que é a ressurreição e a vida. Muitos membros da igreja em Esmirna foram lançados na prisão, onde uma tribulação de 10 dias aguardava-os. Queridos, sabemos que eles perseveraram até o fim, pois eles tinham um propósito, eles almejavam receber a coroa da vida. Não existe cristianismo sem propósito. E quando priorizamos o reino dos céus, estamos no centro da vontade de Deus. Mas muitos homens e mulheres de Deus, famílias hoje, acham-se presos pelo único crime de professarem a sua fé em Cristo. Sim, em pleno século XXI, pessoas submetidas a suplícios ou à morte pela recusa de renunciar os seus princípios. Muitos dos quais estão selando a fé com o próprio sangue. E é por estes, homens e mulheres de Deus, testemunhas de Cristo, missionários, pastores, evangelistas, que nós estaremos orando neste momento, pessoas perseguidas, presas, muitas vezes confinadas até mesmo. Mas eu quero dizer que os que conhecem a natureza da segunda morte, de maneira nenhuma temem as angústias da primeira. Eis porque a igreja em Esmirna sujeitava-se à primeira, porque temia o dano da segunda. Mas a sua principal motivação, amados irmãos, não era o medo da segunda morte, e sim o amor que tinham por aquele que era a ressurreição e a vida, por aquele que os tinha chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nos move? Amor incondicional ao nosso Senhor, que nos leva a uma fidelidade fundamentada num relacionamento pessoal com Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado e glorioso Pai Celestial, nós queremos Te adorar e Te glorificar neste momento pela Tua graça, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder que em nós opera. Glória a Deus, porque Tu és maravilhoso e santo, justo. Te amamos, Senhor, e assim como esta igreja em Esmirna, Senhor Deus, não recuou,
não voltou atrás e não teve medo, mesmo em face à morte. Também nós, Senhor, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, vamos, Senhor, deixar todo o embaraço, Senhor, e o pecado que tenazmente nos assedia, e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual nos diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor amado, Pai querido, sabemos que nada poderá calar a Igreja de Cristo, nem a própria morte. Pois o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, mesmo que não haja uma palavra na nossa boca. Eis que, Senhor, Tu tudo conheces. Porque o nosso maior desejo é estar do Teu lado, Senhor, e um dia ouvir de Ti, Pai querido, Deus Santo: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Oh, glória, glória, adoração, magnitude ao Rei Santo, glorioso e eterno. Só um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Tu és a nossa vitória, Senhor. Portanto, nós sabemos que não receberemos o dano da segunda morte. Tu és a nossa certeza, Tu és a nossa convicção. Sabemos, ó Pai, que tudo está sob o Teu controle. Senhor Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita agora aqueles que estão em presídios, aqueles que estão, Senhor, aprisionados por professarem a sua fé neste momento, Senhor. Muitas vezes famílias inteiras. Em nome de Jesus, consola, fortalece, Senhor. Deus querido, assim como o Otmani, Pai, que ao pregar, Senhor Deus, o Evangelho, Senhor, naquela prisão, Senhor, cortaram a língua dele, mesmo, Senhor, sem a língua, Pai. Ele ainda tentava, Pai, evangelizar porque te amava, foi fiel até a morte, Pai. Deus querido e santo, a fé destes homens e mulheres mártires, Senhor, do nosso tempo, Senhor. Nós, Senhor Deus, seguimos porque foram homens e mulheres de Deus que amaram profundamente o nome do Senhor. Senhor, vivemos um tempo profético. O último momento, o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Pai querido e santo, em nome de Jesus, a nossa preocupação maior é estarmos, sim, no centro da Tua vontade, sendo testemunhas Tuas e sendo boca de Deus, Senhor, numa geração corrompida e perversa. Usa-nos, ó Pai, como os Teus instrumentos, Senhor, nesta última hora. Mas eu também quero orar neste momento pelo Teu Filho, Pai, que ora comigo agora, que tem passado por tantas provas, pela Tua serva, Senhor, que tem passado, Senhor Deus, por tantas lutas, Senhor, e muitas vezes, Senhor, chega até mesmo a desanimar, Senhor. Deus, eu quero pedir, Senhor, o Senhor vai de encontro ao coração da Tua filha e renove a Tua serva neste momento agora, Senhor, amparando a Tua filha, o Teu servo nos Teus braços, Senhor, consolando, Pai, ó Deus querido, concedendo força a este homem de Deus para atravessar este momento tão difícil, Senhor, pois sabemos que Tu és a vitória do Teu filho, Tu és a vitória da Tua serva. Senhor, concede paz no lar, na família, une a família dos Teus escolhidos, Senhor, Deus poderoso, Deus verdadeiro, fortalece e cura, renova, transforma, concedendo paz, Senhor, concedendo a alegria que vem do Espírito Santo a este coração. Glória, glória a Deus, cremos sim na Tua vitória e assim podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus,
Que presença gloriosa! Deus é fiel e maravilhoso. Amados, não tem outro caminho. É o caminho da fidelidade. Porque aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar mais para trás. É céu. É olhar para Jesus, autor e o consumador da fé. Vem a perseguição, vem a luta, isso é nada. O que importa é estar para sempre com o Senhor. Se você foi edificado por intermédio desta oração, desta palavra, deixe o seu like, compartilhe este vídeo. E se porventura você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para que você não perca nenhuma oração e que o Deus eterno, o Deus vivo e poderoso, abençoe poderosamente o seu lar, sua família, os seus projetos, em nome de Jesus Cristo, seu ministério para a glória do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.